Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno, capítulo 61. Bem, eu acabei de virar isso. Sinto que alguns ninjas sortudos conseguiram escapar, então olho para uma certa direção. Tsunade está lá lutando com o líder do acampamento da névoa. Pois bem, vamos ver o que está acontecendo lá dentro. Quando chego lá, vejo que um dos lutadores está sem um braço. Obviamente era o líder do acampamento névoa, de aparência feminina, e ele parece bem exausto também. Bem, parece que Tsunade tem isso na manga. Mas não sou honrado o suficiente para deixar isso atrasar meus planos nem por um segundo. Eu vou furtivamente atrás do líder do acampamento que está distraído com Tsunade e seus ferimentos. E eu simplesmente dou um soco na parte de trás da cabeça dele. Silenciar. Eca nojento, a cabeça dele simplesmente estourou como um balão. Bem, de qualquer forma, olho para Tsunade. Tsunade apenas olha para mim e diz incisivamente: eu já cuidei disso. Por que você interferiu? Bom, obviamente eu preciso fazer alguma coisa, sua loira burra. O oposto do que estou pensando, eu apenas digo a ela: bem, se seu orgulho está ferido, vá embora. Nós somos ninjas, não precisamos dessas coisas. Ela apenas olha para mim e eu não deixo que ela analise mais minhas palavras para ver se eu a insultei ou não. Obviamente eu insultei. Então eu continuo falando. Preciso da sua permissão para caçar todos os inimigos em retirada. E obviamente comprar um Sharingan novinho em folha. Ela então olha para mim, se vira e começa a correr em direção ao acampamento de Konoha. Eu a sigo e enquanto faço ela diz: não preciso que você me ajude a curar os ninjas feridos de Konoha. Além disso pode ser uma armadilha. Merda. Eu sabia que havia uma grande chance de ela recusar. Bem, acho que é hora de usar as armas pesadas. Se você me deixar persegui-los, eu posso prometer que serei capaz de acabar com a guerra com a névoa dentro de um ano. Ela apenas olha para mim sem nenhuma de suas atitudes brincalhonas e diz séria: quanto tempo você vai precisar? 3 semanas. Respondi sem pestanejar. Eu conseguiria fazer o trabalho em no máximo 6 dias, mas não sei quanto tempo vou precisar para me acostumar com o Sharingan. Ela olha para mim e diz: faça isso em 2 semanas. Eu sei que você gosta de estar preparado para tudo e acabei de dizer 3 semanas só por precaução. Bem, como passamos bastante tempo juntos, ela aprendeu alguns dos meus traços peculiares que eu tenho. Bem, é mais como se eu a deixasse aprender alguns. Afinal, se eu pareço perfeita, isso é muito suspeito. Então olho para ela e digo novamente: então isso é um sim. Suspiro sim, é um sim. Assim que ela diz isso, corro para o lado e vou na direção da névoa. Assim que estou longe o suficiente, mudo de direção e vou em direção à terra do macarrão, onde fica nosso acampamento. Bem, então é hora de adquirir um pouco de Sharingan bem antes do planejado. Mas não é realmente uma grande mudança em relação ao planejado. Eu ainda estava planejando adquirir um pouco de Sharingan, só que seria mais tarde. Assim que chego em terra, cancelo imediatamente meu clone remotamente e obtenho suas memórias do local onde ele escondeu o Uchiha. Começo a ir para lá imediatamente. Eu vou para uma floresta e em um lugar aleatório uso um justo de terra e o chão se abre e eu ando nas paredes e começo a descer enquanto fecho a terra atrás de mim. Quando cheguei ao fundo, que é bem fundo, devo dizer, bem, como esperado do meu clone, ele toma grandes precauções. Então faço uma plataforma de terra bruta no lugar de uma mesa, pego um pano branco de um pergaminho de armazenamento meu junto com alguns equipamentos cirúrgicos. Coloquei o pano branco sobre a mesa e tirei um jarro com um líquido estranho. Então coloquei o Uchiha na mesa deitado de costas. Fiz um clone e ele começou a amarrar o Uchiha na mesa com algemas de terra e começou a colocar selos supressores de chakra por todo o corpo do Uchiha. Então ele fechou os olhos e continuou passando chakra pelos selos para mantê-los sempre altos, mesmo que o Uchiha tentasse quebrá-los. Ele não conseguiria porque meu clone tem uma quantidade de chakra maior que a dele. Enquanto eu pego alguns dos meus escapulários e coloco uma máscara cirúrgica e ordeno que meu clone faça o mesmo, eu retiro o Senbon e o Uchiha e ele acorda. Eu também coloco outro Senbon na área do pulmão dele para impedi-lo de fazer barulho. Ele apenas olha para mim assustado, com um pouco de orgulho Uchiha por trás do medo. Bem, ele definitivamente não vai manter esse orgulho depois que eu terminar com ele. Eu realmente não sei se consigo evoluir meu Sharingan além de um Tomoe depois que eu o pegar. Kakashi conseguiu fazer isso, mas havia várias circunstâncias misteriosas e não resolvidas envolvidas nisso. Então tentarei evoluir meu Sharingan para pelo menos 3 Tomoe. Como farei isso? Obviamente torturando o Uchiha. Vou evoluir completamente o Sharingan dele e ver se consigo fazê-lo despertar o Mangekyou Sharingan. Tenho selos de supressão de chakra por todo o corpo dele, então ele não vai conseguir usar o Amaterasu em mim ou algo assim. Que o procedimento comece. Capítulo 62. Eu vou evoluir completamente o Sharingan dele e ver se consigo fazê-lo despertar o Mangekyou Sharingan. Eu tenho selos de supressão de chakra por todo o corpo dele, então ele não vai conseguir me Amaterasu ou algo assim. Que o procedimento comece. 3 horas depois, os 3 Tomoe Sharingan já estão cobertos de lágrimas. Bem, ele conseguiu os 3 Tomoe Sharingan. Eles conseguiu durante a primeira hora da tortura. TCH. Bem, acho que devo começar a curá-lo novamente para garantir que ele não morra. HM. Acho que devo usar meu último recurso. Eu uso. Jutsu clone de água. Bem, essa é a única outra técnica de clone que eu conheço. Ele só tem 10% da minha força, então são bem inúteis em uma luta. Mas eu preciso disso para usar minha última técnica de tortura. Não quero lembrar disso. Eu também coloquei uma venda no meu clone das sombras que está segurando os selos de supressão de chakra no Uchiha. Eu me viro e depois de alguns minutos. Então me viro e vejo que o Uchiha tem sangue escorrendo pela boca. Então ele forçou seus pulmões a gritar e no processo os destruiu.
Ele vai morrer engasgado com seu próprio sangue, em alguns segundos. Mas não importa, valeu a pena. Nos olhos dele vejo que o Sharingan tem um padrão de Shuriken nele. Sim, agora tem um Mangekyo. De qualquer forma, tiro os olhos dele e os coloco em um jarro. Dissipo meu clone de água e corto a cabeça do Uchiha só por precaução. Então eu também dissipo o clone das sombras e faço outros dois. Eu aceno para eles e queimo o corpo do Uchiha, embora eu guarde um pouco do seu sangue em um pergaminho de armazenamento para um projeto que eu tinha em mente. Então eu deito na mesa e um dos clones me apunhala com uma Senbon e eu sou nocauteado. Da próxima vez que eu acordar, vou tomar um Mangekyo. 10 horas depois, eu acordo e me sinto bem descansado, provavelmente dormi umas 10 horas, e consigo ver normalmente. Olho para os clones que estão ali parados. Então um deles disse, 10 horas. Ok, então isso confirma. Eu pego um pergaminho e um espelho. Eu olho para ele e vejo meus olhos. Vejo a textura estranha da pele ao redor da minha pele. Na verdade, há um selo Fuinjutsu no meu crânio ao redor das órbitas dos meus olhos. Meus olhos têm a cor normal em direção a eles. Então, dissipo meus clones e faço um novo. Então, pego minhas coisas, vou para a superfície junto com meu clone e então desmorono no quarto subterrâneo. Não tenho conhecimento instintivo sobre meu Mangekyo, então terei que testá-lo sozinho. Olho-me no espelho novamente. Corro o chakra em direção aos meus olhos, mas quando meu Sharingan é ativado, marcas de Fuinjutsu aparecem na minha pele. Bem, isso é inesperado, mas eu realmente não vou mostrar meu Sharingan para ninguém que eu não vou eliminar. Olho para meu Tomoe girando lentamente. Então olho para meu clone. Tudo parece mais claro e consigo ver o chakra em meu clone. Movo minha mão. Vejo que ela se move em câmera lenta. Digo ao meu clone para socar o ar com velocidade máxima. Ainda é lento. Vou em direção ao meu clone. Parece que estou indo muito devagar. Agora entendo porque o Uchiha ficou arrogante. Posso copiar qualquer ninjutsu e taijutsu. Posso fazer genjutsu apenas com conexão de visão. Posso ver o próximo movimento dos meus inimigos. Isso é bem incrível. Ainda assim, vou precisar de algum tempo para me acostumar. Vamos experimentar o Mangekyo agora. Olho para um pedaço de grama e coloco muito chakra no meu olho direito. Tenho meu clone com um pergaminho de selamento de fogo só por precaução. Então, de repente, meu campo de visão muda. Eca! Eu imediatamente caio de joelhos com a mão sobre o olho. Nossa, isso é uma dor e tanto. Olho para minha mão com um pouco de sangue, então meus olhos sangraram. Parece que meu olho direito tem a capacidade de me teletransportar para o lugar que estou olhando. Então olho para outro lugar com meu olho esquerdo. Meu campo de visão mudou novamente. Então meu olho esquerdo também tem a capacidade de se teletransportar para um lugar para onde eu olho. Então eu comprei um, e quando comprei dois, definitivamente parece que fui enganado. 10 minutos depois. Ok, então depois de alguns pequenos testes, descobri que só consigo usar um olho para me teletransportar, então tenho um tempo de espera de 1 segundo se quiser usar o mesmo olho novamente. Mas enquanto estou no tempo de espera, consigo usar o outro olho para me teletransportar. Então, isso meio que cobre a fraqueza dos outros. Também vai ser uma dor curar meu Mangekyo da cegueira? Posso descobrir um jeito e ainda não tenho o problema da cegueira, mas mesmo assim, agora acho que é hora de perseguir o ninja da névoa. Mesmo que eles tenham uma vantagem de 10 horas, veremos quem vencerá a corrida. Eu ativo meu Sharingan de 3 Tomoes. Shunshin. Capítulo 63. Agora, acho que é hora de perseguir aqueles ninjas da névoa. Tenho certeza de que o espadachim da agulha se considera sortudo por ter escapado do destino de seus últimos companheiros. Que tolice! Mesmo que eles tenham uma vantagem de 10 horas, isso não é nada para mim agora. Esta corrida é mais como um teste para meu recém-adquirido e evoluído Sharingan. Eu ativo meu Sharingan de 3 tomos. Shunshin. Embora eu consiga enxergar claramente enquanto pratico Shunshin à noite e fazê-lo com extrema precisão, há um desequilíbrio no meu controle de chakra que antes era perfeito. Uma que me impede de ir a toda velocidade, pois tenho que fazer ajustes constantemente. Uma complicação previsível, no entanto. Assim como qualquer nova habilidade ou poder, ainda preciso me acostumar para usá-lo efetivamente em batalha. Embora, graças ao meu controle de chakra quase perfeito, não deva levar mais do que algumas vezes. Eu sabia que o Sharingan era bom, mas não tão bom assim. Menos 4 horas depois. Estou viajando a velocidades invisíveis ao olho humano há um bom tempo. Os rastros de chakra deles começam a ficar mais claros a cada segundo. Eles estão perto. Mesmo tendo que parar e seguir a direção deles algumas vezes, finalmente os alcancei. Na água isso teria sido um pouco mais difícil, mas aqui no continente eu conseguia ver seus rastros de chakra persistentes com relativa facilidade. Agora eu também senti o cheiro deles, então tenho certeza de que eles estão bem perto. Estou oficialmente no território da névoa agora. O confronto é iminente. Começo a analisar o campo em que vou lutar contra eles. Nunca se pode ser muito cauteloso quando o inimigo tem esse nível de vantagem de campo. Ou de outra forma para esse assunto. A ilha País das Águas mais próxima da Terra do Macarrão é onde fica o campo de batalha. Eu tinha me preparado para o pior e isso felizmente para mim, não é isso. Eu avanço profundamente em território inimigo. A 2 quilômetros da ilha fica o acampamento militar Névoa. Eu assumo uma posição vantajosa no topo de uma árvore e começo a fazer reconhecimento. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um muro de terra improvisado cercando o perímetro, construído com justos. Sua utilidade era apenas alertá-los em caso de um ataque surpresa e nada mais. Um ataque frontal, de qualquer forma. Eles estão esperando um exército atrás deles. Eu rio da estupidez deles.
Sem suas fontes inesgotáveis de água, eles teriam sido aniquilados muito antes, e a prova está diante de mim. Ouço conversas e até mesmo algumas risadas de vez em quando. Eles estão descansando. A segurança não é nem de longe tão rigorosa quanto se poderia esperar de um acampamento militar desse tamanho e tão relativamente perto do inimigo. Embora eu deva dizer que eles ainda estão em guarda e não desistiram de suas vidas ainda. Enquanto continuo explorando, procurando por pontos fracos no perímetro, mal consigo ver alguma coisa com meu Sharingan. Vejo fios de chakra quase microscópicos ao redor do acampamento. Que porra é essa? Então era assim que o ninja da névoa sempre sabia quando eu ia atacar. Eu não imaginava que o ninja da névoa seria capaz de usar fios de chakra dessa maneira. Fui rápido demais em descartar suas habilidades cognitivas. TCH, devo me impedir de subestimar meu inimigo novamente. Subestimar-me foi a ruína de centenas e centenas de pobres coitados. Quem pode dizer que eu não poderia ser vítima do mesmo erro? De qualquer forma, volto a me concentrar no jogo, olhando ainda mais atentamente para as cordas. HMPH. Então é assim que vai ser, hein? Bem, então é hora de se mexer. Esses ninjas não vão morrer de inanição enquanto eu espero. Estilo terra. Técnica de se esconder como uma toupeira? Vou para o subsolo para não ser notado pelos ninjas da névoa. O perímetro foi violado assim mesmo. As defesas deles ainda não significam nada para mim em teoria, mas não posso me dar ao luxo de fazer essa suposição antes de realmente me envolver. Fiz questão de reajustar meus cálculos para esta batalha adequadamente só por precaução. Eu saio furtivamente debaixo do chão. Obviamente não vou imediatamente e tento eliminar o espadachim da agulha. Afinal, mesmo com Sharingan, não tenho certeza se consigo tirá-lo furtivamente, e só ficaria cercado por centenas de ninjas. Não é bom. Eu farei do jeito certo. Do jeito frio. Começo eliminando os genins mais fracos das dúzias e rapidamente chego ao Chunin. Alguns minutos e corpos caídos depois, eu eliminei 202 ninjas. Como esperado, foi notado pelo Jonin patrulhando que pessoas estavam sendo mortas. Mas eles ainda não sabiam minha localização. Eu permaneci invisível e inaudível. Aquela contagem de corpos continuou subindo apesar dos esforços deles para me encontrar. Estou lidando com a bucha de canhão que pode interferir na minha luta contra o espadachim da agulha. Não permitirei imponderáveis em nosso duelo. Começo a atacar meus inimigos e matá-los, usando uma maneira peculiar de me esconder, transformando-me na pessoa que eliminei mais recentemente. Então elimino outra pessoa, me transformo nela. E assim por diante. Com base na minha velocidade e em minhas mortes limpas, em 20 minutos eliminei todos, exceto o espadachim da agulha, sem sequer deixá-lo saber o que eu estava fazendo. Como eu esperava inicialmente, eles não tiveram chance. Com a ajuda do Sharingan, eu poderia cuidar de todos os detalhes minúsculos. Adicionar um pouco de genjutsu e assim, eu sou capaz de eliminar todos eles sem problemas. O espadachim parecia estar mais preocupado em montar sua defesa de cordas e se preparar para a luta iminente contra mim, do que em ajudar seus camaradas. Ele provavelmente se achava intocável e não queria arriscar. Agradeço-lhe devidamente pela sua cooperação. Agora é hora de sacar minhas fichas e derrotá-lo. Eu finalmente me revelo, e fico a 20 metros de distância dele, deixando meu maravilhoso Sharingan fazer alguma intimidação para mim. Ele tentou escondê-lo, mas certamente ficou chocado ao ver que eu o tinha. Afinal, nós já lutamos e ele me identificou como Inuzuka. Não que importe o que ele pensa, para ser honesto. Ele estará morto em alguns momentos. Continuamos nos encarando. Mas isso não é uma brincadeira de criança. É uma batalha entre ninjas de elite. Agora mesmo nós dois estamos observando a postura do outro, analisando resultados e riscos, planejando nosso próximo, e possivelmente último, movimento. É isso que é um confronto ninja. Tudo ou nada. Ele tem uma vantagem neste terreno porque tem um escudo de arame ao seu redor, amarrado nas árvores, e com a ajuda de sua espada ele pode controlar esses fios com precisão e velocidade. Vantagem de terreno? Isso sim é algo novo. Ele também deve ter uma habilidade de cálculo muito desenvolvida. Afinal, basta um movimento errado e ele pode muito bem se cortar em pedaços. Mas nada que eu não tenha levado em consideração. Então eu olho para todos os fios e calculo uma trajetória. Isso é tão fácil agora. Pego uma shuriken e assopro levemente sua ponta para infundi-la com uma quantidade generosa de chakra do vento, aumentando sua capacidade de corte em 10 vezes. Eu jogo a shuriken em direção ao espadachim da agulha e imediatamente depois, secretamente jogo outra coisa, mantendo-a escondida dentro da sombra da shuriken. Então, de repente, quando a shuriken está cortando alguns de seus fios, agitar, uma cabeça voa no ar. Shuriken das sombras. Ah bem, isso certamente foi anticlimático, mas acho que é assim que a vida é. Embora a simplicidade dela não seja um problema para mim, emoção e excitação não importam. Só resultados. Resultados positivos. Eu tinha jogado a primeira shuriken com chakra de vento para distraí-lo e evitar que ele percebesse a segunda shuriken, aquela escondida na sombra da primeira, que tinha se enrolado nos fios e cortado sua cabeça com seus próprios fios. Acontece que ele não era tão bom em cálculos quanto pensava. Normalmente, a chance de isso acontecer é de 0,01%, mas com o Sharingan, posso virar a maioria das probabilidades a meu favor. Com sua capacidade de previsão, juntamente com meu conhecimento de física e reações, consegui fazer com que a probabilidade desse cenário acontecer fosse um resultado de 99,99%. Fale sobre linhagens poderosas. Pego a espada agulha, e agora tenho 4 das 7 espadas da névoa. São 4 das que enfrentei.
eu também pego a cabeça do espadachim para reivindicar a recompensa por ela. Na verdade, esqueça isso. Eu queimei a cabeça ali mesmo. Ele testemunhou que eu tinha o Sharingan e isso é um grande não. Um dos maiores para mim agora. Depois de fazer isso, eu simplesmente queimo o resto do acampamento e desintegro a parede de terra com alguns jutsus de vento. Não era nem tão forte para começar. Não sobrou nada. Não quero nem preciso de nada daqui. Faço questão especialmente de queimar os corpos para que nenhum único osso fique para trás. Nenhum cadáver do Edo Tensei revelando meus segredos agora. Conhecer o futuro é tão bom. Quero dizer, não só conheço os pontos fortes e fracos de alguns dos ninjas mais poderosos da história. Também posso planejar com quase 100% de precisão e meus planos darão certo. A única coisa que pode atrapalhar as coisas é o infame efeito borboleta. Eu realmente não me importo com isso, mas isso não me impede de tomar medidas contra isso. Um exemplo claro é quando eu destruí a Vila do Céu. Não há necessidade de deixar ninguém vivo. Especialmente as crianças, não há necessidade de elas voltarem em busca de vingança 10 anos depois. E só para ter certeza, eu peguei as 0 caudas também. Quando termino o acampamento, como um pouco de comida do meu pergaminho de armazenamento e desativo meu Sharingan. Eu não planejava obter um Sharingan tão cedo, mas acho que desta vez é tão bom quanto qualquer outro, e sua habilidade Mangekyo é bem útil para mim, por enquanto. Mas com certeza vou mudar isso mais tarde. Quando termino minhas rações, levanto-me e sigo em direção ao acampamento de Konoha. Eu me pergunto, qual será a reação de Tsunade quando eu lhe mostrar 4 das 7 espadas da névoa? Capítulo 64. Eu me levanto e abro caminho para o acampamento de Konoha. Eu me pergunto, qual será a reação de Tsunade quando eu lhe mostrar 4 das 7 espadas da névoa? Ao chegar ao acampamento de Konoha, vou imediatamente em direção à tenda de comando bem no centro do acampamento. Entro e assim que entro, meus olhos encontram os dela. Tsunade. Ela está de pé, de braços cruzados, perto de seu assento no centro da mesa, aquele com o mapa estratégico e os documentos. E ela está me dando aquela expressão irritada de vou fazer da sua cara meu saco de pancadas. Nada de incomum nela, para ser honesto. Num piscar de olhos, tenho a atenção total de todos os Jonin na sala. Não presto muita atenção ao resto e digo, qual é o problema, Tsunade-sensei? TCH. Depois de um alto estalo de língua, ela apenas virou a cabeça em outra direção para não olhar para mim. Haha, uau. Ela com certeza está deixando seu lado infantil assumir o controle agora. Aí está um Sannin para você. Na ausência de uma resposta, pelo menos com palavras, meu olhar se volta para Shikaramu Nara como se pedisse uma explicação. Suspirar. Que chatice. Foi decidido pelo Kage e pelo Conselho de Konoha que Tsunade será enviada para outro teatro. Eles precisam desesperadamente de suas habilidades avançadas de ninja médica. Nossa linha de frente contra a Terra do Relâmpago tem sofrido cada vez mais baixas nas enfermarias dos campos. Suspirar. Portanto, como seu segundo em comando, naturalmente você foi nomeado oficial comandante das forças na Terra da Água. Oh sim. Hahaha, está tudo indo conforme o planejado. Parece quase injusto. Quase. Foi difícil evitar que meu sorriso aparecesse no meu rosto de criança de 11 anos. Finalmente tenho autoridade e poder para fazer alguns dos experimentos mais complexos de linhagem que venho querendo fazer há muito tempo. Isso irá promover muito meus planos. Mas ainda assim, tirar Tsunade do teatro. Isso definitivamente enfraquecerá minhas forças. Mas eles não podem exatamente deixar um Senju receber ordens de um Inuzuka, criança ou não. Mesmo que eu seja um ninja de rank S. E não importa o quanto eles amenizem a situação, eu sei o que eles estão fazendo. A divisão Terra do Relâmpago está constantemente sofrendo pesadas baixas. HMPH. E é por isso que eu amo política. Eles estão me colocando à prova. Para ver se consigo replicar o feito que consegui contra a Terra do Céu. Provavelmente ideia do Danzo. Como eu esperava. Embora pareçam confiar em minhas habilidades, o suficiente para colocar uma criança no comando do segundo maior teatro. Mas o problema é que eles também estão me subestimando. Não me contatando diretamente assim que cheguei ao acampamento. Nenhuma convocação entregando uma mensagem enquanto eu estava a caminho. Até mesmo ignorando meu clone. Sem dúvida, a pretensão é ter Shikaramu como verdadeiro comandante. Eles sabem que não sou estúpido e que eu descobriria isso mais cedo ou mais tarde. Eles estão tentando passar por um teste controlado das minhas capacidades, quando na realidade estão colocando minha máscara à prova. Eles querem ver o quão astuto esse K é, e se eu suponho uma ameaça potencial para eles. Mesmo que tentassem esconder, tem Hiruzen Sarutobi escrito por todo lado. Aquele canalha fumante de cachimbo. Quer dizer, claro que posso obter todo o renome. Mas se eu não tiver o poder e a autoridade, tudo isso não importa. A fama é irrelevante para meus planos. Pelo menos por enquanto. Esquemas políticos certamente são complicados e divertidos. Por outro lado, parece que o interrogatório dos 4 espadachins da névoa já é notícia velha para eles. Eu já havia enviado um clone com meu relatório de missão assim que terminei de limpar os restos do acampamento e, embora seja protocolar ser informado pelo oficial de despacho, nesse caso, Tsunade, isso não deve se tornar um problema para mim mais tarde, dadas as circunstâncias. Isso realmente funciona muito bem para mim. Quanto menos perguntas forem feitas, melhor. Eles já sabem o que eu queria que soubessem. A cereja do bolo é que 4 espadas da névoa que eu colecionei continuam em minha posse. De qualquer forma, depois de alguns minutos de um silêncio um tanto constrangedor, olho para Tsunade e com uma voz falsamente triste, quebro o gelo com uma das minhas piadas patenteadas sobre máscaras infantis. Suspirar. Então o aluno superou o professor. Hein? Não se preocupe, Tsunade. Nunca esquecerei o que você fez por mim quando eu me tornar Hokage. Tsunade então se vira para mim com um olhar ainda mais irritado. Será que isso era possível naquele momento? E diz, você está realmente me irritando, Yami.
Não insista. Eu apenas sorriu levemente só para então ficar sério e dizer num tom tão dominador quanto a voz de uma criança pode permitir. Tenho algumas coisas que quero discutir sobre o novo plano de batalha com a ex-comandante Tsunade. Em particular, eles apenas concordam e obedecem. Agora que estamos sozinhos, olho para Tsunade e digo: você sabe que eles estão fazendo isso com você porque você não correspondeu às expectativas deles, certo? TCH. Eu disse para você não forçar. Eu realmente pareço estar brincando agora, Tsunade-sensei? Suspirar. Ela se senta na cadeira, jogando os pés sobre a mesa e levando as mãos para a parte de trás da cabeça. A deixa de eu usar honoríficos funcionou. Eu entendo o que você quer dizer, Yami. Eu sei. É só que, complicado, ok? Eles esperam que eu faça milagre só porque sou uma senju. Bem, eu sinto muito por você, mas preciso que você me faça um favor. Ela solta um pequeno suspiro divertido e então olha para mim com um olhar levemente curioso. Para meu aluno prodígio, acho que posso. Mas depende do que for. Preciso que você leve Shikaramu com você para frente contra a Vila das Nuvens. Ou então eu definitivamente o eliminarei se ele ficar aqui. Uma montanha não pode segurar dois reis. Eu não quero correr o risco desnecessário de eliminar alguém tão inteligente quanto Shikaramu. Ele definitivamente deixará pistas sobre quem foi o assassino. O bastardo astuto. Por que você iria querer se livrar de alguém como Shikaramu? Ele seria um trunfo valioso para você e tem uma ótima cabeça sobre os ombros. Olho para ela com um olhar entediado e digo: suspirar. Esquemas políticos, Tsunade. Eles estão tentando minar minha autoridade e eu nem comecei. Ela levou um segundo para entender o que eu quis dizer. Agora entendi. Mas não será fácil tirá-lo daqui. Afinal, não fará bem à minha reputação se eu tomar essa decisão. Bem, você nem terá uma reputação com que se preocupar no futuro. Mas não posso dizer isso a ela. Então, veja desta forma, eu estarei em dívida com você e você poderá cobrar quando quiser. Pode ser qualquer favor. Ela parece surpresa e abriga uma pequena dúvida em seus olhos. Afinal, um favor de um ninja Rank S não é algo que é dado sem um bom motivo, mesmo que seja limitado. Neste caso, não é. Claro, isso seria uma promessa vazia. Ela ainda não me conhece bem o suficiente para saber. Não é como se eu fosse manter minha parte do acordo se for contra meus melhores interesses. Então, deixe-a pensar que eu devo a ela qualquer coisa que ela queira. Percebo que ela está pensando profundamente sobre isso. Ok, vou tirá-lo do seu pé. Mas não se esqueça da sua promessa. Excelente. Tudo está se encaixando como deveria. Sim, obrigado. Você não tem ideia do quanto isso vai me ajudar. Agora vou começar meu plano para acabar com essa guerra. Seus olhos se arregalam um pouco quando ela olha para mim. Então ela diz: eu entendo, Yami. Então ela se levanta e enquanto sai da tenda diz: não me faça me arrepender disso, entendeu? Dou-lhe um sorriso malicioso enquanto concordo. Eu nunca quebro uma promessa, Tsunade. Amanhã, ao acordar, dissipo o clone que me vigia enquanto durmo. Eu me visto e depois disso faço meu exercício matinal diário. Isso me mantém em ótima condição física e mental, e também misturo com meditação leve. Depois de 1 hora de treinamento, saio e estou pronto para me despedir de Tsunade e do esquadrão que ela levará com ela. Eu também crio um clone das sombras e ordeno que ele volte furtivamente para Konoha e entre em contato com um certo membro do Conselho de Konoha com o máximo sigilo. Depois que me despedi de Tsunade, esperei 5 horas só para ter certeza. Liguei então para alguém do departamento de tortura e interrogatório e perguntei: diga-me, quantos prisioneiros temos aqui? Capítulo 65. Liguei então para alguém do departamento de tortura e interrogatório e perguntei: diga-me, quantos prisioneiros temos aqui? Dê-me um relatório completo, oficial. Com a expressão característica de um torturador, desprovido de qualquer emoção e tão frio quanto seu ex, ele responde obedientemente: todos os nossos prisioneiros foram levados para a instalação TI nos arredores de Konoha. Todos exceto 6 Jonin. A antiga comandante nos ordenou que os mantivéssemos no campo, pois ela fingiu usá-los como isca para atrair os espadachins da névoa restantes. No entanto, não houve sinais de movimento inimigo perto do acampamento, e desde o ataque de Inuzuka-sama, eles recuaram ainda mais para se reagruparem. Aqueles 6 foram abandonados por Kerigakuri. HMPH entendo. De qualquer forma, algum deles possui alguma linhagem especial da vila? Mais notavelmente, há um membro do clã Yuki, mas ele está atualmente em uma condição geral de saúde terrível e todas as informações valiosas já foram extraídas dele. Portanto, agendei sua execução em 4 horas. Isso é tudo Inuzuka-sama. Bom trabalho, oficial. Dispensado. Olá. Bem, isso foi certamente decepcionante. Eu esperava pelo menos um usuário de Yoton, liberação de lava. Mas infelizmente nem sempre conseguimos o que queremos, não é mesmo? Vou até minha barraca e começo a trabalhar imediatamente. Tudo está pronto para começar a construção do meu próprio laboratório particular na primeira luz de amanhã. Como comandante do acampamento, tenho à minha disposição todo o espaço e recursos necessários para construir um laboratório subterrâneo. Dessa forma, posso manter com segurança meu material mais sensível longe de olhares curiosos. Obviamente, definirei todo e qualquer tipo de fuinjutsu de proteção de território que eu puder. Não posso deixar meu oceano de conhecimento aberto para qualquer um nadar, nem mesmo um ambu. Essa tarefa não será um segredo em si, mas apenas o intendente e alguns oficiais do acampamento sabem dela. Funciona para mim. Por outro lado, tenho certeza de que os de Konoha também verão isso como um procedimento padrão. Considerando que sou o melhor e último aluno de Tsunade e um médico Nino de certa reputação, eles não devem ver problema algum em eu procurar novas e melhores maneiras de curar seus soldados.
Se alguma coisa, eles devem encorajar isso. Eles também não esperam resultados tão cedo, graças à medicina neste mundo que avança na velocidade de uma lesma aleijada. Eu também não preciso me reportar a eles. Eles provavelmente já terão seus olhos e ouvidos em todos os lugares dentro do acampamento agora, mas isso também significa que terei que pisar com muito cuidado. Ainda mais agora que minha primeira máscara já foi vista, mas nada contra o qual eu não possa tomar medidas. De qualquer forma, esse é o poder que eu queria. O poder que eu precisava para realmente fazer progressos nos meus projetos. Shikaramu teve que ir e não há dúvida sobre isso. Além disso, eu não tive que matá-lo, então isso é um ponto positivo. Eu não gostaria de lidar com seu eu irritantemente astuto. Ainda, salto no tempo. 3 meses depois, nos últimos meses passei fazendo muita pesquisa, enquanto um clone das sombras faz todo o trabalho tedioso de comandar uma campanha militar. Dissipo o clone todas as noites, absorvo todas as suas memórias e experiências, e então faço outro que já tem suas ordens para o dia seguinte. Eu dominei o jutsu do clone das sombras em tal nível que ninguém percebeu o engano. Contanto que ele não seja atacado, tudo continuará a correr bem. Enquanto o meu verdadeiro eu está cuidando de assuntos mais urgentes do que enviar bucha de canhão para morrer e coisas assim. Em vez disso, gosto de me concentrar em meus experimentos e pesquisas. Mas é claro que isso não significa que eu possa simplesmente negligenciar meus deveres como oficial comandante da divisão de névoa. E o método patenteado clone das sombras provou ser meu trunfo nessa questão. Excelência e disciplina é meu lema. Gosto de comandar um navio firme e tenho me saído bem até agora. Tendo tolerância zero para qualquer insubordinação ou ineficiência, ninguém ousa questionar minha autoridade agora. Ótimo. Pretendo manter assim. Devo dizer, esses últimos 3 meses foram bastante produtivos, para dizer o mínimo. Mais recentemente tenho trabalhado com meus novos sujeitos de teste que foram gentilmente adquiridos por meus subordinados esforçados. Atualmente, estou revisando meus novos movimentos de taijutsu. Meu corpo ficou um pouco mais forte agora, pois não abandonei meu treinamento nem um dia. É claro que quando digo passar por cima, quero dizer usar um prisioneiro como meu saco de pancadas. Dessa forma, obtenho os dados mais precisos sobre meu dano causado, consumo de chakra e resistência e taxas de reposição, os efeitos de atingir certos tenketsu, pontos de chakra e um longo etc. Este é um trabalho científico formal e sem resultados de dados precisos, não faz sentido eu perder meu tempo com esses experimentos. Agora, analisando a condição atual deste antigo saco de carne Jonin, começo a tomar notas. O homem não está consciente, obviamente. Ele é um homem feminino de cabelos pretos do clã Yuki. Eu já conduzi vários experimentos nele, então ele evidentemente parece uma bagunça. 23 dias de incessante esforço físico e mental deixaram sua mente já fraca completamente em branco, e a essa altura, ele mal consegue processar a mais simples das minhas ordens. Era de se esperar, já que venho tentando diferentes técnicas de manipulação de memória e, adicionalmente, treinando as habilidades de genjutsu do meu Sharingan nele. Seu corpo está em um estado de emagrecimento, com várias fraturas recentes e curadas, rompimentos musculares por todo o corpo, hematomas e alguns danos em órgãos. Para completar, para ser honesto, ele realmente foi além dos meus cálculos e conseguiu ficar vivo por 7,2 horas a mais do que eu havia previsto. Farei as modificações pertinentes. Não é meu trabalho do qual mais me orgulho, admito, mas foi necessário. Há muitos sacrifícios a serem feitos se eu quiser chegar ao ápice, e a vida dele é um deles que estou disposto a fazer. Continuo com minha sessão, deixando de lado minha caneta e meu caderno. Vem aqui, número 1. Ele vem em minha direção no movimento estranho de rastejar, típico de um zumbi, e assim que ele está a 2 metros de mim, cortei sua garganta tão rápido que meus movimentos não poderiam ser vistos por olhos destreinados, acabando com seu sofrimento. Mas não fiz isso por pena, ele simplesmente não é mais útil para mim. Depois, queimo seu corpo até que não reste nada como de costume. Implementei um crematório no laboratório com um sistema de exaustão otimizado, e uma chaminé que permanece escondida entre algumas pedras, bem além das dependências do acampamento. Os prisioneiros Jonin restantes também viram o fim de sua utilidade. A causa de sua morte foi meu novo estilo de taijutsu chamado Punho da Morte. Usei secretamente meu Sharingan para copiar os princípios básicos do taijutsu Hyuga de um batedor, o punho gentil. Embora o punho gentil em si não possa ser usado sem um byakuga, o princípio principal da minha técnica deriva dele, juntamente com uma combinação da técnica dos 8 portões internos, mais minha técnica de força aprimorada do chakra. Este taijutsu particularmente devastador destrói o tenketsu do alvo com uma onda de choque de chakra silenciosa, efetivamente paralisando-o na melhor das hipóteses e eliminando-o com um golpe direto. No entanto, ainda não está pronto para a batalha. Vai levar mais algumas tentativas e erros para completá-lo, mas o progresso que fiz até agora também não deve ser desdenhado. É só uma questão de tempo, na verdade. Por outro lado, atualmente parei de estudar o jutsu do deus voador do trovão. A razão é que, embora eu agora possua todo o Uzumaki Fuinjutsu e tenha feito progresso substancial nessa frente também, eu também inevitavelmente bati em uma parede. E uma bem considerável. Esta é uma técnica que precisa de 100% da minha atenção para se desenvolver a partir de agora, o que certamente farei eventualmente. Já compreendi os princípios básicos da técnica, mas agora preciso desenvolver meu próprio tipo de fórmula técnica para poder me teletransportar. Essa fórmula consiste em 2 elementos, a impressão digital, que neste caso seria o Fuinjutsu, e a tinta com a qual será inscrita, o chakra. Em teoria, não haveria problema, mas o problema é que o tipo de Fuinjutsu usado nele é diferente de qualquer outro. Qualquer um que tente aprender a técnica tem que começar criando sua própria marca de Fuinjutsu, uma que seja ajustada precisamente ao fluxo de chakra e vibração da pessoa no momento de lançá-la. E chakra é a combinação de energias físicas e espirituais,
Em outras palavras, isso significa que cada fórmula técnica é única para cada indivíduo que a conjura. Ela é basicamente adaptada para um corpo específico, em um momento específico sob condições específicas. Quase impossível de replicar, não importa quantos testes sejam feitos. Pelo menos com a tecnologia atual. Então, o muro gigante que está no meu caminho é este. Nem mesmo meus clones de sombra têm uma fórmula 100% idêntica à minha. A deles pode ser quase 99,99%, mas eles não têm um corpo físico que possa ser ferido ou que precise comer, e outros. Isso se torna um problema quando sua marca Fuinjutsu, a impressão digital, não é a mesma. E por sua vez, a fórmula é inequivocamente alterada. A solução para esse dilema, no entanto, também é a principal complicação para mim agora. Preciso estudar o jutsu sozinho. Isso significa que não há hack de clones das sombras, infelizmente. Diante do exposto, adiei-o pelo menos até o fim da Segunda Guerra Ninja, para poder estudá-lo por conta própria e me dedicar integralmente a tal empreitada. Continuando com meu monólogo interior, eu revelei completamente as verdades profundas da técnica dos 8 portões internos, e tenho tentado combiná-la com a técnica do renascimento da criação. Isso neutralizaria a fraqueza dos 8 portões, a destruição do corpo de dentro para fora. Uma combinação tão terrível poderia muito bem se tornar meu trunfo. Só de lembrar como Might Guy colocou Madara dos 6 caminhos de joelhos quando ele liberou o 8º portão, é uma prova de seu potencial inegável. O potencial de abrir o 8º portão sem morrer ou aleijar meu corpo para sempre. Isso certamente coloca as coisas em perspectiva. Mas aí vem o motivo pelo qual nem todos os ninjas aprendem a técnica dos 8 portões, além da dificuldade de aprender como abrir os portões. Quando até mesmo alguém tão sem talento quanto Guy era capaz de fazer isso. Quando apenas o primeiro portão já seria capaz de ajudar qualquer ninja tremendamente em uma batalha. A razão para isso não poderia ser mais criteriosa. E é que sempre que um portão se abre, você não pode usar nem o mais simples dos ninjutsus ou genjutsus. O chakra está literalmente se espalhando por todo o seu corpo. É estatisticamente impossível, não importa quão bom seja seu controle de chakra. Além disso, há uma grande chance de sair pela culatra se o usuário não estiver em ótima forma física, potencialmente deixando o usuário como um vegetal mutilado. E isso apenas com o primeiro portão aberto. Agora imagine como seria no terceiro ou quarto. Sem falar no sétimo. Embora esse método possa ser impossível, deve haver uma maneira de treinar seu corpo usando os 8 portões. Finalmente, sobre meu próximo curso de ação. Durante esses 3 meses, não houve batalhas contra a névoa, pois eles sofreram grandes perdas. Eles perderam cerca de 30% de seu exército da última vez e houve até mesmo um alto número de baixas Jonin. De fato, houve algumas escaramuças. Não é como se eles tivessem se rendido ou algo assim. Eu cuidei da maioria sem nenhum desenvolvimento notável, além de fazer mais alguns prisioneiros. Não pude deixar passar a oportunidade de obter novos sujeitos de teste. Isso é algo que nunca me canso. Eles não duraram muito, pois seu nível era, no máximo, Chunin. De qualquer forma, agora que domino 100% meu Sharingan, estou planejando me aventurar em território inimigo mais uma vez. Obviamente não com o exército me apoiando, caso contrário eles perceberiam isso a centenas de quilômetros de distância. Afinal, a névoa ainda tem batedores por toda parte. Deixei meu segundo em comando, um oficial Jonin aleatório, no comando enquanto estou fora conduzindo minhas táticas avançadas de reconhecimento. Armadilhas preventivas. Além disso, o clone das sombras que incumbi de retornar secretamente a Konoha e contatar um certo membro do conselho concluiu sua missão satisfatoriamente. Pedi a Danzo para me dar algumas informações sobre a névoa e suas rotas de patrulha. Também adicionei um discurso idiota sobre a grandeza de Konoha e como não devemos perder mais forças por falta de preparação. Obviamente não seguirei o caminho seguro que ele gentilmente marcou para mim. Danzo provavelmente está no meu top 5 de pessoas em quem eu não confiaria neste mundo, não importa o que aconteça. O verdadeiro objetivo daquele encontro, no entanto, era conseguir uma maneira de entrar em contato com Danzo. Primeiro, porque ele tem uma maneira de me dar mais cobaias em tempos de paz, assim como ele fez com Orochimaru no cânone. E segundo, porque eu também preciso que ele vote em mim quando eu disputar o título de Hokage. Seu apoio político é inestimável para meus planos. Eu saio furtivamente do acampamento, apenas os Jonin, incluindo os espiões de Braz, sabem que estou indo embora. E eu nem entrei em muitos detalhes quando os informei da minha partida. Assim que estou a algumas dezenas de metros do acampamento. Xunshin. Assim começa a minha jornada rumo à Terra da Água. Capítulo 66. Assim que estou a algumas dezenas de metros do acampamento. Xunshin. Assim começa a minha jornada rumo à Terra da Água. Enquanto estou na estrada, tento organizar as informações que obtive de Danzo e combiná-las com meu conhecimento da linha do tempo canônica de Naruto. Dessa forma, posso finalmente ter uma imagem clara de qual é a situação atual na Terra da Água. Então, a Terra da Água tem a menor massa de terra das 5 grandes nações. Seu território é majoritariamente água. O território do país é composto por muitas ilhas, cada uma com seu próprio povo e cultura. O clima é temperado o ano todo e as ilhas geralmente são cobertas por névoa. As próprias ilhas também apresentam muitos lagos. Pouco mais se sabe sobre o país e ele aparentemente se deixa de fora da maioria dos assuntos políticos. Isso se deve ao fato de que ele é composto de vastas ilhas relativamente distantes do continente que contém os outros 4 países principais. Não é surpresa que cada pequeno assentamento tenha adotado uma política isolacionista em relação a conflitos estrangeiros. O que se sabe, no entanto, é que o país costumava ser dominado por guerras entre clãs durante o período dos estados combatentes. Foi durante esse período que a maioria dos usuários de Kekkei Genkai e seus clãs ganharam reputações assustadoras como destruidores e monstros. Às vezes lutando por seu próprio clã, às vezes se vendendo como mercenários.
Naturalmente, isso fez com que muitos vissem certos clãs como arautos da guerra e da morte. Isso significa que Obito não começou uma guerra civil do nada, ele apenas deu um empurrãozinho. Afinal, mesmo que o Mizukage diga algo como, ei, vamos eliminar qualquer um com uma Kekkei Genkai, ninguém vai simplesmente dizer, isso parece uma boa ideia. Pelo menos não sem um motivo. Além disso, os clãs ninja que fundaram Kirigakuri têm uma posição mais elevada do que aqueles que foram integrados, após serem conquistados. Atualmente a Vila da Névoa está à beira da guerra civil. Danzo vem tentando fazer isso acontecer há algum tempo, mas o Conselho da Vila da Névoa e os líderes da Terra da Água não são tolos. Eles têm enviado os ninjas do clã em missões consistentemente difíceis e até suicidas. Tudo isso só para evitar que uma guerra civil eclodisse. Embora esse método seja apenas uma bomba relógio esperando para explodir, a Terra da Água também tem um bom relacionamento com a Terra do Mar. Os Shinobi de Kiri pegam muitas missões de lá. Depois de algum tempo, cheguei ao coração da Terra da Água. A ilha principal onde Kirigakuri e a capital do país estão. É aqui que o Daimyo vive. Haverá muitas oportunidades para mim aqui? Eu penso nos vários locais de compostos de clã no mapa que Danzo preparou para mim. Aquele bastardo é realmente útil. É provavelmente por isso que o terceiro Hokage o manteve por perto. Danzo não tem medo de sujar as mãos para conseguir o que quer e não se importa com sua reputação. De qualquer forma, mudo minha direção em direção a um certo esconderijo do clã. Quando chego lá vejo que o complexo do clã não tem nenhum sinal forte de chakra. Eu sei pelo anime que o clã Kaguya é burro o suficiente para desafiar a Vila da Névoa sozinho, só para satisfazer sua sede de sangue. Mas deixar o complexo do clã quase completamente desprotegido? Não sou legal o suficiente para deixar uma chance dessas passar. Não quando há tanto dinheiro para ser aproveitado. 1h30 depois. O complexo do clã Kaguya está todo coberto de sangue. Civis, homens, mulheres, crianças, idosos, até mesmo gado, ninguém foi poupado. Todos foram mortos da maneira mais eficiente possível, seus cérebros perfurados com uma senbon ou suas gargantas cortadas com uma kunai. Terceira pessoa ponto de vista. No Ingava, varanda de estilo japonês da mansão do chefe do clã, uma pessoa, ou o que restou dela, podia ser vista. O corpo sem vida pregado na parede por dezenas de senbon. Há sinais claros de luta. As bochechas ligeiramente umedecidas, talvez por lágrimas ou apenas pelo orvalho da noite. E muitas outras características que é melhor deixar para a imaginação. Bem ao lado de onde a poça de sangue atravessa a madeira, há uma criança de aproximadamente 10 a 13 anos, sentada em posição de lótus no chão, que parece estar lendo alguns livros e pergaminhos antigos. Seus olhos se destacam no escuro, com uma cor injetada de sangue, junto com marcas estranhas em ambos. Fim do ponto de vista da terceira pessoa. A pessoa pregada na parede costumava ser a esposa do chefe do clã. Eu tinha acabado de torturar algumas informações dela. Atualmente estou estudando alguns livros sobre o Kekkei Genkai do clã Kaguya. Shikotsumi Aku, Pulso do Osso Morto. Era uma linhagem extremamente rara e temida até mesmo dentro do próprio clã. Era frequentemente considerada a técnica de taijutsu definitiva por muitos especialistas. Mas é claro, isso sem considerar o Tomogoroshi no Aikotsu cinza de osso assassino, de Kaguya ou a técnica dos 8 portões internos. De qualquer forma, todos os usuários do clã desta Kekkei Genkai estão no campo de batalha agora mesmo. Droga, que azar. Não consegui encontrar nenhuma criança com a linhagem Kaguya no complexo do clã. 1 hora depois que memorizei todas as técnicas e informações do clã Kaguya, fiz outra verificação no complexo só para ter certeza, para não deixar nenhuma ponta solta ou clichê da vingança de 10 anos depois, assim como naquela época com a Vila Celeste. Nenhum sobrevivente. Eu sempre sigo meu método patenteado de Kilobu, que significa, elimine todos, saqueie tudo de valor e então queime o que sobrar. Ele entrega os melhores resultados com o menor risco de ser rastreado ou morto. Trabalho impecável do qual tenho muito orgulho. A propósito, o Sharingan é realmente útil. Essa memória fotográfica é uma das melhores habilidades do Sharingan, ainda mais para alguém como eu. Quer dizer, claro, posso ter uma boa memória, mas como qualquer outro ser humano comum, acabo esquecendo as coisas. Mas se ouvir algo com meu Sharingan, nunca vou esquecer. Capacidades de processamento de memória eidética localizada. Ou apenas memória fotográfica para abreviar. Ela torna o aprendizado das coisas muito mais fácil. De qualquer forma, estou me desviando um pouco do assunto. Eu também saqueei 45 milhões Ryu do cofre do clã. Agora eu tenho um total de 967 milhões Ryu em meu nome. Isso é equivalente a aproximadamente 19.760.100 dólares. Nada mal para uma criança, hein? Pof. Eu faço 5 clones de sombra. Eles têm que queimar tudo aqui enquanto eu vou embora. Você sabe que eu não faria de outra forma. Depois disso, eles vão se dissipar. Em outras palavras, uma missão perfeita, sem nenhuma evidência de minhas atividades. Exceto pelo massacre de centenas de pessoas e a destruição de um complexo inteiro de clã. Não muita coisa, na verdade. Não vou me demorar aqui nem mais um segundo. Afinal, um fogo para um ninja é como dizer, ei, estou aqui, venha me eliminar por favor. Ah, mais uma coisa. A informação que obtive da esposa do chefe do clã, o paradeiro de seu marido e do exército do clã Kaguya. Naturalmente, esse é meu próximo destino. Shunshin. Capítulo 67. Depois do que deve ter sido o mesmo tempo que eu costumava levar para esquentar pipoca no micro-ondas. Ah, como sinto falta de pipoca. Finalmente cheguei ao meu destino. O acampamento militar do clã Kaguya.
E sim, você leu certo. Eu disse militar. Veja, eu fiquei espreitando nas sombras por cerca de meia hora, sem desativar meu Sharingan nem por um momento. Depois de dominá-lo completamente, consegui otimizar drasticamente suas taxas de consumo de chakra a uma quantidade ridícula. Então eu provavelmente poderia usar o Sharingan tão indiscriminadamente quanto Itachi e não me sentir cansado, apesar de não ser um Uchiha. Kakashi não conseguiu fazer o mesmo simplesmente porque não tinha o segundo melhor controle de chakra do mundo Shinobi. Meu Mangekyo permanece inalterado em seus efeitos de deterioração nos olhos e no corpo do usuário. A menos que eu consiga um para mais, é assim que vai ser, lamentavelmente. De qualquer forma, voltando ao ponto que eu estava levantando, eu tenho feito o reconhecimento padrão do acampamento, avaliando riscos e coisas assim. Mas então percebi que isso parece mais um festival de cerveja do que o acampamento de um temido clã guerreiro. Quer dizer, eles têm grandes mesas de banquete com vários alimentos, principalmente carne, bem ao lado de uma fogueira gigante, carrinhos com carne crua em algumas caixas e toneladas de barris de cerveja e saquê. Quase 90% dos ninjas estão embriagados agora. Quer dizer, sim, eles meio que têm patrulhas acontecendo. Mas cara, isso é ultrajante. Eles nem sequer montaram um perímetro, apenas tendas espalhadas por todo lado e, eca, posso lembrá-lo de que essas pessoas declararam guerra a uma vila oculta? Quero dizer, o quê? Isso deve ser algum tipo de armadilha, ou algo assim, certo? Suspirar. O acampamento da névoa em que me infiltrei tinha uma vibração parecida, com pessoas comemorando e tudo mais. Mas isso é em outro nível. Eles pelo menos tinham um muro e não estavam tão perto do inimigo. Suspirar. Esse bando de Kaguya, eu te digo. Além de serem feios pra caralho, eles também são muito idiotas. Até para os padrões do cérebro musculoso. Não é de se admirar que eles tenham sido exterminados no cânone. Hehe. Agora que penso nisso. Não importa muito. Eles estão vivendo com o tempo contado. O povo deles acabou de ser exterminado. O complexo deles queimou até virar menos que cinzas. E eles nem sabem disso. Deixe-os tomar suas bebidas e comer uma carne deliciosa. Talvez seja para melhor. Eles podem aproveitar seus últimos momentos neste maldito mundo do Shinobi. Um privilégio que nem todos têm. De qualquer forma, acho que finalmente podemos voltar ao meu relatório de situação? Então, calculei seus números usando meus sentidos Inuzuka aprimorados e o Sharingan, com 100% de precisão. Há 284 ninjas espalhados pelo acampamento, com quantidades variadas de chakra. 51 deles têm chakra de nível Jonin. No entanto, o chakra de nível Jonin não significa que todos eles sejam de nível Jonin por si só. Mas ainda assim, não importa o quanto eu despreze esses selvagens, eu desprezo, muito, também não estou disposto a comprometer a missão por nada. Não vai acontecer. Farei desta outra missão impecável no meu histórico pessoal. De qualquer forma, é hora de voltar a fazer o que faço de melhor. Me esconder por períodos indefinidos de tempo enquanto analiso coisas, calculo coisas e planejo ainda mais coisas. Esse é o meu jeito ninja. Eu acho. Depois de mais uma hora fazendo o que eu faço de melhor, identifiquei a tenda do chefe do clã. É basicamente a mesma tenda que qualquer outra, então foi realmente mais difícil de encontrar do que sua tenda de comando comum. HM. Talvez eles não sejam tão irremediavelmente estúpidos assim. Também me certifiquei de que não era uma armadilha e memorizei o itinerário de patrulha deles, se é que podemos chamar assim. Essa foi a parte fácil, já que há poucos ninjas em funções de guarda. Não me resta muita noite, e já identifiquei meus alvos. Sem perder mais tempo, prossigo para meu movimento. Primeiro, eu me esgueiro para perto de um dos ninjas patrulhando. Eu já estou relativamente perto do acampamento, então levo um momento para alcançá-lo. Assim que ele faz uma curva em uma esquina sombria ao lado do que parece ser o arsenal, desprotegido por sinal. Uso minha técnica patenteada de Senbon na nuca com precisão cirúrgica. Isso deixa inconsciente sem fazer barulho, enquanto eu prudentemente agarro o corpo inconsciente enquanto ele desaba. Então eu faço um clone de sombra que instantaneamente se transforma no ninja que acabei de derrotar. O clone retoma a patrulha do ninja em seu lugar. Depois disso, levo o ninja inconsciente para dentro da escuridão da floresta. Amarro-o com algumas correntes e coloco uma mordaça em sua boca que tirei de um pergaminho de armazenamento. Então eu cuidadosamente retiro o Senbon do pescoço dele. Seus músculos sofrem um pequeno espasmo, enquanto ele instintivamente tenta se recuperar, emitindo alguns gemidos abafados. Eu imediatamente forço seus olhos a abrirem e dou a ele um olhar mortal com meus 2 Sharingan. Está na hora de eu colocar minha primeira habilidade original do Sharingan em uso. Esta, eu tenho trabalhado nela por um bom tempo, e finalmente a aperfeiçoei há apenas algumas horas. Na verdade, foi com a esposa do chefe do clã. Eu não a torturei apenas por diversão, quando eu poderia ter usado meu Sharingan conquistado com tanto esforço para obter qualquer informação valiosa. Não. Veja bem. Na verdade, eu estava aproveitando ao máximo minha visita, um tanto decepcionante ao complexo do clã Kaguya. Sim. Eu trabalhei nela porque ela tinha uma mente incrivelmente forte, para uma civil, que me permitiu brincar um pouco com todos os tipos de dor mental e física. Tudo para obter a fórmula exata e traduzir os resultados em um genjutsu mestre que deixaria qualquer Uchiha comum com vergonha. Esse também foi o primeiro experimento de campo em profundidade que conduzi, e foi bastante eficiente também, pois deu frutos em apenas 38 minutos. Agora, qual é essa técnica preciosa que eu desenvolvi? Você deve estar se perguntando. Bem, isso é Sharingan, técnica de extração de memória, ou simplesmente jutsu de extração de memória para abreviar.
Conforme eu mergulho em sua mente, os olhos do ninja ganham um olhar visivelmente vazio. Aquele olhar de Yandere vai te eliminar. Este genjutsu é usado para quebrar a vontade do alvo capturado, para fazê-lo dar o máximo de informação possível. E é aí que as semelhanças com outros genjutsus do tipo interrogatório terminam. Veja bem, este é um híbrido perfeito das técnicas de interrogatório mais poderosas do mundo shinobi, a técnica de sonda mental do clã Yamanaka e o Sharingan, genjutsu de interrogatório. A primeira eu aprendi com um membro da Força T&I no meu acampamento, aquele que me trouxe os sujeitos do teste. Usando meu clone proxy como isca, consegui copiar a técnica secreta do clã dele quando o clone, acidentalmente, mencionou ter criado um novo jutsu de classificação A, e fingiu arrependimento após revelar esse segredo. Eu sabia que ele não resistiria à ideia de sondar a mente de seu superior em busca de sua técnica secreta. A ironia. No final, o que ele encontrou foram imagens minhas jantando com Tsunade enquanto ela pedia ao garçom que lhe trouxesse mais saquê. Hehehe. Sua expressão depois, uma mistura de constrangimento, raiva e vergonha, para o agente de T&I, geralmente frio como gelo. Certamente não tinha preço. Assim como foi a técnica que obtive inconfundivelmente. A técnica do segundo componente realmente não precisa de explicação, certo? Agora, vamos ao que essa técnica de interrogatório faz. É basicamente invadir a mente do alvo com um genjutsu tão poderoso e simples, que suas defesas não conseguem reagir a tempo, me dando acesso total à mente do meu alvo. É como atirar uma pedra de catapulta através de um portal antes que os portões possam ser fechados. Simples na teoria, mas extremamente eficaz. Posso então navegar livremente por todas as memórias do alvo, não apenas o que ele está pensando no momento, e pegar quaisquer memórias que eu quiser para mim. Como copiar um arquivo de um PC para um pendrive. Ela me permite obter informações confiáveis e claras que posso acessar a qualquer momento com a memória fotográfica do meu Sharingan. Sem confusão sangrenta, sem interrogatórios absurdos e também é eficiente em termos de tempo, já que o tempo dentro da mente da vítima decorre a 5% do tempo real. Parece quase bom demais para ser verdade. Mas é claro que não é. Bom demais, quero dizer. Esta técnica tem uma fraqueza fatal. Se o alvo tiver uma vontade forte o suficiente ou contramedidas contra genjutsu, a técnica se torna efetivamente inútil. Por quê? Porque corro o risco de sair pela culatra. E você sabe o que isso significaria. Eu ficaria completamente fodido. Portanto, se o alvo começar a resistir, eu teria que empregar outras técnicas, e isso provavelmente acabaria com o cérebro do alvo se tornando um pedaço inútil de tecido. Genjutsu em cima de genjutsu é simplesmente nojento. Consequentemente, tenho que ser extremamente cuidadoso com quem usa a técnica. A boa notícia é, a maioria dos ninjas abaixo do nível Jonin, e talvez até mesmo alguns Jonin, estão na faixa de força mental necessária para que minha técnica de mestre funcione adequadamente. É meio poderoso, mas não dá para dizer que não derramei sangue, suor e lágrimas para desenvolvê-lo. Voltando ao que está acontecendo com o pobre coitado e seus olhos fundos. Escolhi esse ninja por 2 motivos. Primeiro, ele mal está no nível Chunin pelo que entendi. Ele ter alcançado esse nível é nada menos que um milagre, dada sua aparência de 30 e poucos anos. O segundo motivo é que notei durante meu reconhecimento que ele é profundamente inseguro, desde coisas como não olhar para os colegas nos olhos, ficar inquieto ao falar, até a maneira como anda, etc. Normalmente eu faria muito mais testes antes de realmente usar uma nova técnica em campo, mas o risco de falhar contra um indivíduo tão fraco é insignificante. E então meu pai Sniff nunca me reconheceu Sniff como seu filho, só porque minha mãe era uma serva. Desde então, todos no clã me desprezam. Além disso, eu sou fraco e tudo mais. Sniff? Ok, droga. O cara choramingou sobre sua vida patética para mim, achando que era tudo algum tipo de sonho, e que eu era seu guia espiritual ou algo assim. Acontece que se o alvo tiver uma mente extremamente fraca, ele pode ser chamado diretamente para sua paisagem mental e falar comigo, livre de inibições. Embora neste caso em particular tenha sido mais um pé no saco. Só depois de 52 minutos, 2,6 minutos em tempo real, ele terminou de me contar toda a sua história de vida. Só fiquei com isso por causa da próxima parte do meu plano. Depois que a história triste acaba, eu encerro a técnica apenas para nocauteá-lo novamente e criar um clone para cuidar dele. Com isso resolvido, posso ver meu outro clone transformado à distância fazendo alguma patrulha. Corro em direção ao meu clone, dissipando-o em um instante e ao mesmo tempo me transformo no ninja patrulheiro. Então pego um pergaminho e vou em direção à tenda do chefe do clã. Corro em direção à entrada da tenda do outro lado do acampamento, guardando-o enquanto tomam algumas bebidas a 2 guardas de meia idade. Tão bêbados quanto eles estão, ambos têm chakra de nível Jonin e definitivamente são de nível Jonin por si. Eu não baixo a guarda. E agora vem a razão pela qual eu não peguei apenas as memórias daquele Chunin. Eu queria experimentar em primeira mão como ele interagia com os outros, para imitá-lo corretamente. Hora de entrar no personagem. Comecei a ficar nervoso e inquieto. É com licença Gegami-sama, Maru-sama, segundo. Eles olham para mim como se eu fosse lixo, com uma sobrancelha levantada e um sorriso irônico. Fala logo, pirralho, o que você quer dizer? Diz o da esquerda. O outro ri apenas para acrescentar. Bem, ele vai cuspir alguma coisa, tá? Os dentes dele se ele não começar a falar nos próximos 5 segundos. Uau, caras muito engraçados.
Bêbados arrogantes como vocês só servem como ratos de laboratório. Ainda assim continuo com minha máscara de covarde. Sim, senhor. Mizukage-sama enviou uma mensagem para ser entregue diretamente ao chefe do clã. O enviado estava ferido, então o enviei diretamente para a tenda do médico. Eles apenas olham para mim. Vamos lá, agora estou pronto. Façam-me perguntas. Preparei uma resposta para todas elas. Até mesmo aquelas perguntas sobre por que alguém me daria a mensagem se ela deveria ser entregue diretamente ao chefe do clã. Eu até sei as respostas para perguntas pessoais se me perguntarem. Então eles olham para mim seriamente. Então, entre. Agora. Espera o quê? Isso parece suspeito pra caramba. Que diabos, eu memorizei a história de vida inteira daquele cara para nada. E eu nunca vou conseguir esquecer essa merda porque usei o Sharingan para memorizar tudo o que ele disse. Porra, apesar da minha irritação, continuo atuando. Sim, senhor. Assim que entro na tenda, vejo o chefe do clã. Ele tem uma constituição grande, cabelos pretos e um cavanhaque desgrenhado no rosto. Ele está sentado de pernas cruzadas no chão, com uma mesa baixa japonesa na sua frente e uma garrafa de saquê pela metade sobre ela. Colocando uma pequena xícara vazia sobre a mesa, um olhar questionador se desenha em seu rosto levemente corado. Quando ele se vira para mim, eu prontamente me curvo para esconder meu rosto dele e secretamente ativo meu Sharingan. Eu também estendo o pergaminho que eu tinha em minhas mãos em direção a ele de forma obediente. Kimuro-sama, o Mizukage-sama enviou uma mensagem urgente somente para você. Ele rudemente tira o pergaminho dos meus dedos e, enquanto abre, seus olhos se arregalam em choque. De fato, eu fiz com o clã dele o que eu quis, essencialmente sem oposição. Desta vez com meu método patenteado de espionagem, os 3 Is, infiltrar, interrogar e imitar. Ele olha para mim, com um olhar que revela sua compreensão fútil do que aconteceu. Raiva, impotência, desespero, até mesmo uma pitada de tristeza. Ele olha para mim como se estivesse prestes a dizer algo. Provavelmente suas últimas palavras. Ou, talvez. Mas então seu olhar se volta impotente para meus olhos injetados de sangue. Essa percepção chegou tarde demais. Como se aquelas formas giratórias estivessem cantando para ele. Ilusão demoníaca. Técnica de estacas de algemas. Capítulo 68. Ilusão demoníaca. Técnica de estacas de algemas. Assim que ele está no meu genjutsu, eu o derrubo com o habitual. Sembam nos pontos vitais do pescoço. Desta vez, uso 8 deles, só para ter certeza. Afinal, disse que as pessoas com a linhagem Shikotsu-myaku no anime Naruto têm uma estrutura corporal diferente dos humanos normais. Além disso, eu o deito no chão e puxo sua camisa para expor sua barriga. Passo o chakra pelas pontas dos meus dedos e os pressiono contra sua barriga. Selo dos 5 elementos. Eu faço seu chakra enlouquecer. Bem, ele ficará fora de ação por algum tempo agora. Uma fórmula de selamento escuro aparece em seu estômago. Eu poderia ter usado algum selo mais perigoso, ou testado alguns selos feitos por mim, mas não quero machucar meu precioso objeto de teste. Pelo menos, ainda não. Então, coloquei o líder na lateral da tenda e o cobri com um cobertor e um pouco de terra embaixo do cobertor para o lado para não parecer um corpo. Também em cima dele, coloquei um genjutsu de camuflagem nele, só para ter certeza. Então me transformei no líder e fiz um clone que se transforma no sujeito fracote que eu personifiquei para entrar na barraca. Então eu ordeno que meu clone vá lá fora e haja como cara fracote para não levantar suspeitas. Depois de esperar por cerca de 10 minutos só para ter certeza de que tudo está no lugar e ninguém suspeita de nada. Então vou para fora e ordeno aos meus guardas. Reúnam todos os ninjas. A situação mudou. O Mizukage enviou uma mensagem de emergência. Eles se curvam. Hai, Kimuro-sama. Ambos respondem em uníssono. Então eles imediatamente vão notificar os outros membros do clã. Enquanto eles fazem isso, eu entro na tenda novamente e faço 10 clones. Eles sabem o que tem que fazer. Eles imediatamente começam a usar jutsus de terra para ir para o subterrâneo. A cada minuto depois disso, eu fazia 10 clones de sombra e começava a espalhá-los no subsolo. Eu tive que começar a tirar chakra do meu selo de força de 100 para fazer mais clones. Atualmente, meus níveis naturais de chakra estão apenas em torno do nível de Jonin Elite, mas com meu selo eu armazeno o máximo de chakra que posso lá, sempre que não estou em uma situação de combate. Também ordenei que alguns dos meus clones se unissem e substituíssem todos os genin na tenda do médico. Afinal, preciso manter o esquema funcionando, pelo menos por mais um pouco. Embora eu provavelmente pudesse fazer alguns milhares de clones de sombra se usasse todo o meu chakra do selo, isso seria um uso incrivelmente ineficiente de chakra. Mas ainda posso dizer com certeza que tenho uma das maiores disponibilidades de chakra no mundo de Naruto no momento. Depois de fazer 100 clones, 50 dos quais ficam no subsolo enquanto os outros ficam escondidos em árvores e arbustos. O acampamento está cercado, ninguém daqui vai escapar hoje. Então, depois que eu sinto que todas as assinaturas de chakra no acampamento estão em um lugar, eu saio da minha tenda transformado como líder. Eu também vejo meu clone transformado como cara fracote lá dentro. Pois bem, é hora de um jogo de palavras. Coloco minha máscara fria e planejo o que vou dizer. Penso em todas as suas tradições e coisas assim. Todos eles estão olhando para mim com expectativa. Meus clãs, meus irmãos, tenho notícias graves para todos vocês. O Mizukage acabou de me dar uma mensagem. Houve um ataque ao complexo do nosso clã. Estão todos chocados. O que? Como isso é possível? Uma vila inimiga nos atacou? Devem ser aqueles malditos membros do conselho em Kirigakuri. Deve ser um arraso. Enquanto a maioria deles está em pânico e gritando uns com os outros. Eu sinalizo para meus clones. Bum 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 bum.
Eles imediatamente vêm do subsolo e atacam todos os indivíduos Jonin. 15 deles caem, nocauteados. Logo todos os outros estão correndo em direções diferentes. Uivo. Um uivo é ouvido. Ilusão demoníaca. Amarração de cachorro. Todos os Genin e Chunin. Os Jonin são parados por um segundo antes que consigam escapar e outros 5 são capturados. Então, enquanto os outros 30 Jonin estão fugindo, dou outro sinal aos meus clones e de repente, quando os Jonin estão prestes a sair do perímetro do acampamento, formação das 4 chamas violetas. Uma barreira roxa transparente é formada ao redor do acampamento. Formem um grupo e não deixem que peguem de surpresa. Ordeno em voz alta. Eu digo isso a todos os Jonin. Eles me escutam enquanto ainda estou transformado como líder, e então eles se agrupam ao meu redor. Eu imediatamente pego uma pequena bola redonda do tamanho da minha palma e secretamente a esmago. Prendo a respiração e 16 outros Jonin caem. Era um veneno paralisante invisível e inodoro. Mesmo que pareça que apenas os mais próximos de mim foram nocauteados. Os outros 14 imediatamente se afastam de mim e me olham com desconfiança. Bem, agora eles estão em guarda, ainda meio atrasados. O que você fez com o nosso líder e quem é você? Eu ajo como se nem os levasse a sério. Pego e esmago outra bola que anulou o veneno no ar. Embora eu tenha desenvolvido resistência a esse tipo de veneno, este é um veneno que eu mesmo fiz para derrotar ninjas, especialmente aqueles com corpos estranhos. Isso significa que mesmo com minha resistência posso ficar tonto com isso. Eu olho para eles como se fossem apenas presas. Isso os deixa ainda mais nervosos. Só os que estavam perto de mim foram nocauteados. O clã Kaguya realmente tem uma anatomia peculiar. Eles parecem feras raivosas prontas para atacar a qualquer momento. De que tipo de vila lixo você é, estranho? Eu nem respondo. Não precisa falar com um oponente inimigo se isso não lhe dá vantagem. Além disso, parece que essa identidade não é mais útil. Desfaço a transformação e mostro a eles minha verdadeira forma, uma criança de 11 anos. Porém, percebi que dessa vez meus oponentes não se distraíram. Bem, eles não estão se juntando à toa. Cadeia de corrente. 4 correntes de prata saem das minhas costas. Foi instintivo para eles olharem para minhas correntes por uma fração de segundo. Naquele segundo eu ativei meu Sharingan, e quando alguns deles olharam de volta para meus olhos. Ilusão demoníaca. Técnica de estacas de algemas. 10 deles estão presos nisso. Os outros estão prestes a ajudá-los a escapar do meu genjutsu, mas minhas correntes os atacaram imediatamente e eles se esquivaram. Com apenas 4 restantes agora, eles são presas fáceis. Todos eles têm espadas de osso nas mãos. Eles devem ser bons em taijutsu então, mas eu não lutarei no ponto forte deles. Mesmo sabendo que posso vencê-los com minha super força. Clones das sombras. 9 clones aparecem, eles vão lidar com os 3. Um deles contra 3 dos meus clones, e o último deles contra mim. Meu oponente também está olhando para meus pés e não está mais me olhando nos olhos. Não importa. Xunshin. Eu imediatamente apareço atrás do meu oponente. Eu esfaqueio uma Senbon na espinha dele e o paraliso instantaneamente. Olho para meus outros oponentes. Eles agora estão todos eliminados também. Ótimo. Reúnam todos os corpos, e depois que formos longe o suficiente, 2 de vocês queimem o lugar até o chão. Não quero testemunhas, nenhuma evidência. Os clones apenas concordam. Meus clones cancelam a barreira e os selos que impediam qualquer vazamento de chakra, para significar que uma batalha estava acontecendo aqui. Então, levantei o genjutsu que meus clones tinham por aqui que fazia parecer que nada estava acontecendo. Depois de 3 horas tudo está pronto. Parece que mesmo entre os lutadores do clã Kaguya, apenas 49 pessoas tinham a linhagem Shikotsumiaku. Portanto, eliminei os outros que não tinham nada de especial, principalmente ossos mais densos que o normal, e os coloquei em pergaminhos de armazenamento. Então elimino 24 dos 49 usuários de Shikotsumiaku. Afinal, se todos os 49 conseguirem escapar e me atacar furtivamente de alguma forma, eles se tornarão perigosos. Selo todos os cadáveres dos usuários de Shikotsumiaku em outro pergaminho e coloco os pergaminhos de volta na minha bolsa. Então, quando eu tiver todos os corpos dos usuários inconscientes de Shikotsumiaku prontos com meus clones e estiver prestes a sair, no limite dos meus sentidos de chakra 100 metros, posso sentir um chakra vagamente forte. Bem, é hora de sair daqui. Por causa da minha paranoia, eu sempre mantive meu Sharingan ativo. No segundo seguinte, a 100 metros de distância. Sinto o enorme chakra bem ao meu lado. Está chegando. Irônico. O mesmo que o líder do clã. Essa percepção chegou tarde demais para mim. Laço. Capítulo 69. Laço. Eu imediatamente tentei pular para trás. Rachadura. Posso sentir meu pescoço sendo cortado e quebrado. Estrondo. Fui jogado no chão e uma cratera se formou ao meu redor. Posso sentir sangue saindo do meu pescoço. A única coisa que mantém minha cabeça unida ao meu corpo é minha espinha. Não consigo nem mover meu corpo abaixo do pescoço mais, pois a luz que passa pelo meu sistema me paralisou temporariamente. Criação Renascimento. Espero que isso possa curar meus ferimentos. Vamos lá, por favor. Eu não quero morrer. Estou com medo. Merda. A carne está muito afastada, não está curando. Porra. Ok, calma. Eu estendo as cordas de chakra da minha cabeça e aproximo a carne separada do meu pescoço. Meu agressor está sendo contido pelos meus clones, mas eles estão sendo destruídos, em cerca de 2 segundos e ele já destruiu metade deles. Quando recebo as memórias dos meus clones, reconheço imediatamente meu agressor. Ele era um homem alto, de pele escura, com uma constituição grande e musculosa e bem definida. Ele tinha uma cabeça cheia de cabelos brancos que fluíam para suas costas, junto com uma longa barba. Ele tinha olhos incomuns que tinham íris verdes, escleras escuras e nenhuma pupila. Seu rosto tem maçãs do rosto pronunciadas e sulcos lacrimais sob os olhos, e um vinco proeminente na testa com uma pinta acima da sobrancelha direita.
Seu lábio superior também tinha uma pigmentação mais escura do que o inferior. Seus dentes caninos também eram ligeiramente alongados. Ele tem o kanji para relâmpago tatuado em seu ombro direito. Ele também tinha uma cicatriz em forma de raio que atravessa o lado direito do peito. Não há dúvidas, é o terceiro Raikage. Então sinto o chão sob mim se mover um pouco. Entro em pânico, mas quando percebo as duas assinaturas de chakra abaixo de mim, relaxo. Rachadura. 2 dos meus clones de sombra vêm do subsolo e me levam para baixo do chão. Então eles começam a fugir de lá. Agora que estou mais seguro, preciso pensar em um plano. Quando o terceiro Raikage apareceu bem longe, dentro do meu alcance de detecção, ele não parou para me procurar, ele apenas atacou. Então a conclusão mais provável é que ele tinha um sensor de longa distância com ele, e um bom provavelmente, porque o Raikage não atacou meus outros 100 clones. A resposta mais provável é porque o sensor é capaz de sentir qual é um clone, ou qual não é. Preciso fugir agora, porque quando ele se encontrar com o Raikage, serei um homem morto. Depois de quase 4 minutos, meu pescoço está todo curado. Mas mesmo com a cura, tenho uma cicatriz enorme ao redor do pescoço. Estrondo. Eu ouço o Raikage atacando a terra na superfície. Ele sabe que eu provavelmente me escondi no subterrâneo. Estou mandando meus 2 clones consertarem minhas artérias e cordas vocais ou não poderei falar pelo resto da minha vida. Nem mesmo o renascimento da criação consegue consertar perfeitamente uma cabeça quase cortada com raios atravessando meu corpo. Porra, eu estava tão perto de morrer. Se eu não tivesse pulado para trás para diminuir o impacto, minha cabeça teria se separado dos meus ombros, e eu teria morrido. Depois de me curar, ordenei que meus 2 últimos clones eliminassem os últimos membros do clã Kaguya. É uma pena que eu não possa tê-los como cobaias, mas não posso deixar essa incerteza no meu plano viver. Sem pontas soltas. Estrondo. O Raikage ainda está furioso, mas preciso primeiro esperar o sensor se encontrar com o Raikage e então eliminar o sensor para escapar. Porque mesmo se eu escapasse agora eles me seguiriam de qualquer forma. Afinal, mesmo depois de quase 10 minutos desde que desapareci no subsolo, ele não entrou no meu alcance de detecção de chakra. Para um ninja viajando nessa velocidade, deve significar que o sensor tem um alcance de detecção entre 5 e 10 km. Isso é loucura. Não conheço ninguém nem em Konoha que tenha esse tipo de alcance. O mais longo que conheço é o Yamanaka, chefe do clã, que dizem ter um alcance de detecção de 3 km. Mas eu sei que com o Raikage aqui as chances de eu eliminar o sensor são quase zero. Além disso, pode haver outros ninjas com o sensor. Então minhas chances de sair vivo disso se tornam 0% com 100% de chance de morte. Se eu viajar para o subsolo com o jutsu de terra, serei lento demais para escapar. Preciso chegar à superfície e de alguma forma fugir do Raikage. Agora, capítulo 70. Se eu viajar para o subsolo com o jutsu de terra, serei lento demais para escapar. Preciso voltar para a superfície e então, de alguma forma, fugir do Raikage. Agora, eu faço 50 clones e eles sabem o que fazer. Parece que preciso ter certeza de que meu plano será 100% preciso para poder sobreviver. Espero cerca de 10 minutos. Quando saio do esconderijo, imediatamente sinto o Raikage vindo em minha direção. Apenas olho para uma montanha próxima. Meu Sharingan começa a mudar de forma. Teletransporte. Assim que vejo que o ambiente mudou, sinto o Raikage me seguindo apressadamente. Mesmo com a dor extrema que vem com o uso do Mangekyou Sharingan. Assim que ele está a um braço de distância de mim, eu apenas sorrio mentalmente. Tudo conforme o planejado. Estrondo. Correntes de prata com Fuinjutsu nela saem do chão. Eu aponto minha palma em direção ao Raikage e a fecho em um punho. Cadeia de corrente. Casulo. Correntes começam a prendê-lo. Algumas delas são quebradas, mas com tantas correntes, não importa o quão forte o Raikage seja, a menos que ele esteja no nível de Madara, ele será contido. Primeiro, seu pé direito fica preso em uma corrente, então as outras correntes enxameiam suas 2 pernas como serpentes. Ele está preso agora. Meus clones ainda estão canalizando o chakra através deles, e ainda assim continua sendo bem difícil segurá-lo por muito tempo. Além disso, ele já viu meu Sharingan, então eu tenho que matá-lo. O único jutsu no meu arsenal com a mínima chance de ferir o Raikage é meu estilo vento, bisturis de chakra. Mas isso só significaria que eu teria que vencer o Raikage em combate corpo a corpo para conseguir me conectar com o jutsu, e essa seria uma decisão muito ruim que eu não sou burro o suficiente para tomar. Além disso, isso só causaria alguns cortes moderados no Raikage. Seria preciso muito mais desses para fazê-lo sangrar até a morte. Mas tenho uma ideia melhor. Então eu canto com as 2 mãos. Estilo terra, pântano escuro. Rapidamente a terra começa a sugar o casulo de correntes na areia movediça lamacenta e aquosa. Pois bem, vamos ver quanto tempo vai demorar para ele sufocar no subsolo. Assim que faço isso, sinto uma dúzia de assinaturas de chakra entrando em meu alcance sensorial. Droga, este dia de merda foi terrível para caralho. Um entre os ninjas que eu detectei tem até uma assinatura forte, e eu imagino que ele possa ser um rank S. Todos os outros também não são desleixados, com todos sendo pelo menos nível Jonin. Pela primeira vez em muito tempo, meus níveis de chakra começaram a ficar extremamente baixos, e isso levando em conta a escassa quantidade de chakra restante no meu selo, mas eu sei que ainda posso enfrentá-los. Olho para o chão sob o qual o Raikage está sufocando até a morte. Posso sentir o monstro se debatendo contra as correntes que prendem as bestas com cauda, e parece que ele está atingindo os pontos fracos delas.
Que monstro maldito! 50 dos meus clones usando um tipo de selamento de restrição de besta com cauda e ele ainda consegue se mover. Na verdade, ele consegue fazer muito mais do que se mover, pois suspeito que ele consiga escapar deles antes de sufocar. Bem, droga. Acho melhor eu cuidar dos Jonin e do Rank S antes que isso aconteça, ou pelo menos cuidar do sensor. Caso contrário, serei perseguido sem parar até ficar sem energia ou desmaiar por falta de sono. Então, eliminar o sensor é a escolha mais segura. Quando estou prestes a ir em direção a eles, a terra atrás de mim explode. Eu imediatamente me viro e vejo uma figura familiar. Que porra é essa? Ele surgiu tão rápido. Eu o vejo vindo em minha direção usando meu Sharingan, que então se transforma em uma Shuriken. Ele tem sua técnica suprema apontada para mim. Facada do inferno, lança de um dedo. Posso ver que ele está mirando na minha cabeça. Ele quer acabar comigo, esse bastardo. Teletransporte. Eu imediatamente apareço abaixo de seu braço estendido. Olho para seu cotovelo e calculo algo com a ajuda do meu Sharingan. Rasengan. Eu acerto um Rasengan em seu cotovelo em um movimento de uppercut. Seu braço muda sua trajetória, e quando está prestes a atingir a cicatriz de raio em seu peito, de repente sua mão para no meio do caminho e muda de direção. Ele é incrivelmente forte. Como Naruto fez isso funcionar? Armadura de enredo do caralho. Facada do inferno, lança de um dedo. E isso volta para bater na minha cabeça. Porra, é isso. Como último recurso, tenho que encarar sua técnica de frente, lançando um soco com minha mão direita. Toda a energia, chakra, resistência e qualquer outra coisa que restasse em cada célula do meu corpo, turbinando-a em um ataque 10x mais forte do que um soco do nível de Tsunade. O Raikage é jogado para trás com imensa velocidade e é lançado voando, colidindo com uma árvore. Pode parecer que ganhei a troca, mas... Então olho para baixo, no meu braço direito. Ou melhor, o toco raso que agora está em seu antigo lugar. Meu braço foi completamente destruído pela luta de poder.